Neste vídeo, a gente vai utilizar a função ReactVol para criar valores reativos dentro do servidor. Um caso em que a gente precisa fazer isso, ou seja, a gente precisa criar valores reativos dentro do servidor, é quando a base de dados que alimenta o app, ou que alimenta as visualizações, os outputs que a gente está construindo na tela, ela pode ser alterada pela pessoa que está utilizando o aplicativo. Isto é, essa pessoa pode adicionar ou remover linhas dessa base. E é exatamente esse o exemplo que a gente vai fazer aqui. Então eu vou começar com um script vazio e criar o código base de um aplicativo Shine. Aqui eu vou, por simplicidade, utilizar o sidebar layout. Então, sidebar layout, que tem o sidebar panel e o main panel. Na parte principal, eu quero mostrar uma tabela. Nosso objetivo aqui vai ser construir um aplicativo em que a gente está simulando o registro de clientes dentro de uma base de dados. E aí imagina que essa tabela de clientes vai ser utilizada depois para construir visualizações na tela a partir dos dados desse cliente. Por simplicidade aqui, eu vou pegar apenas o que seria o nome e o e-mail de cada cliente e mostrar a própria tabela de clientes na tela. Então, eu só vou ter uma visualização, um output, que é a própria tabela de clientes na tela. Então, aqui eu vou colocar um table output, vou chamar de tabela. Então, aqui o output ID é tabela. E aqui eu já vou criar o que seria essa tabela. Então, output tabela, render table, e aqui eu vou mostrar essa tabela. Essa tabela ela poderia ser um arquivo no computador, um Excel, poderia ser um banco de dados, mas aqui no exemplo, também por simplicidade, eu vou construir ela do zero, como se eu tivesse começando a construir esse banco de dados do zero. Tá? E eu já vou criar essa tabela como um valor reativo. Então, chama de tab clientes, e aí eu vou usar a função reactive vol, porque eu só vou criar um valor reativo. E aqui, esse valor reativo ele pode ser qualquer objeto do R. Não precisa ser necessariamente um valor único, um número, um caractere. Ele pode ser uma tabela, pode ser uma table. E aqui dentro eu vou fazer exatamente isso, criar uma table. E aí, essa table vai ter só duas colunas, o nome e o e-mail do cliente. E aí eu vou começar com uma table padrão aqui, que vai ser o meu nome e o meu e-mail. Tá? Aqui é um e-mail genérico aqui, o meu nome e essa tabela eu vou mostrar aqui. Então, para pegar o valor que está dentro desse valor reativo tab clientes, então agora o tab clientes é um valor reativo que eu criei aqui. Para pegar esse valor que é essa tabela inicial aqui dentro, eu vou escrever o nome do objeto que eu criei, abrir e fechar parênteses. Então vejam que eu tenho aqui o meu sidebar layout, eu não coloquei nada ainda no sidebar, mas aqui no main panel já aparece a tabela que eu criei. Aqui eu vou colocar um título, cadastro de clientes. Então aparece aqui, aí não fica colado aqui em cima. E agora, dentro do sidebar, a gente vai criar duas funcionalidades. Uma é de adicionar um novo cliente, a outra é de remover um cliente dessa tabela. Então, aqui agora, eu vou criar um texto, um H4, um título H4, adicionar novo cliente. E aí, para adicionar um novo cliente, eu preciso de um nome, de um e-mail e de um botão para eu clicar e o cliente ser adicionado. Então, aqui, o nome eu vou fazer um text input, input ID
vai ser nome, label, nome, value, eu vou deixar vazio por padrão. E o e-mail também é um text input, ID, e-mail, label, e-mail, value também vazio por padrão. E um botão input ID, adicionar, label, adicionar cliente e pronto. Então agora eu tenho a UI aqui para adicionar um novo cliente. Como que funciona agora o servidor dessa parte? Então, como que eu clico no botão e faço um novo cliente aparecer aqui nessa tabela? Bom, o que eu quero fazer é modificar essa tabela aqui. Então, vejam que aqui o meu output ele continua sendo o render table. Só que eu preciso que isso aqui seja reativo ao clique desse botão, para que quando eu clicar nesse botão a tabela seja atualizada e não só a tabela seja atualizada, mas não só a tabela na tela seja atualizada, mas esta tabela, esse valor reativo que guarda a tabela também seja atualizado. Agora, como isso aqui é um valor reativo, se eu atualizar esse valor reativo aqui, por consequência, a tabela na tela vai ser atualizada, porque se eu mudo o valor de um valor reativo, ele dispara a reatividade dentro das funções observadoras onde ele aparece. Então, se eu atualizar esse valor reativo, isso aqui naturalmente vai disparar a reatividade e vai ser atualizado na tela também. Então, o que eu tenho que fazer aqui é atualizar esse valor reativo. Então, a gente viu no outro vídeo como que a gente atualiza valores reativos. A gente tem que usar essa anotação aqui e dentro a gente vai colocar um novo valor. Só que como isso é reativo, a gente precisa colocar isso dentro de um contexto reativo. Então a gente vai precisar de um observe, porque é uma função observadora que não é uma função render. Aqui a gente quer o efeito colateral de atualizar esse valor reativo aqui. Então, e como isso depende de um botão, eu vou usar o observe event input adicionar. E aí o código que atualiza esse valor reativo aqui. Primeiro eu preciso criar a nova tabela, então a nova tabela vai ser a tabela anterior. E aí eu vou adicionar uma linha, e tem uma função dentro do pacote table que é o add row. E aí você passa aqui os valores de cada coluna. Então o nome vai ser o input nome e o e-mail vai ser o input e-mail. Então eu vou adicionar a nova linha aqui na tabela tab clientes. Aqui eu esqueci de colocar abre e fecha parênteses, porque eu quero pegar o valor desse valor reativo aqui, que é, na primeira vez que eu rodar, a tabelinha padrão apenas comigo aqui. E aí eu adiciono um novo cliente, e aí essa vai ser a nova tabela. Aí como eu atualizo esse valor aqui para pegar a nova tabela? Tab clientes, abre e fecha parênteses, o novo valor, nova tabela. E aí isso aqui vai atualizar esse valor. Como eu mudei o valor de um valor reativo, todo lugar onde ele aparece vai rodar de novo. Onde que ele aparece? Ele aparece aqui e aparece aqui. Só que aqui não vai disparar a reatividade, por quê? Porque só dispara a reatividade aqui dentro quando o valor de input adicionar muda. Então, só quando eu aperto o botão é que a reatividade é disparada aqui dentro. Então, isso aqui é importante, porque senão eu criaria aqui um ciclo vicioso de ficar disparando a reatividade aqui dentro e alterando o valor. Então, ele ia ficar nesse ciclo e ia quebrar o app. Então, é importante que isso daqui só dispare reatividade, né, quando eu clicar no botão e não quando eu mudar esse valor. Então, aqui não dispara a reatividade, mas aqui dispara. E aí, quando disparar a reatividade aqui dentro, ele vai gerar a tabela na tela de novo com um novo cliente. Então, qual que é a consequência de tudo isso que a gente fez? A tabela de clientes dentro do servidor fica atualizada e a tabela na tela também fica atualizada. Vamos testar. Ver se eu não errei nada, né? Então, começa aqui com
a tabela inicial. Aí eu vou colocar o novo cliente, fulano de tal, e aí fulano, arroba, email.com. Vou clicar no botão e aí ele aparece aqui. Tudo bem? E aí eu posso colocar um outro cliente, vou colocar o 2 aqui, e ele continua aparecendo aqui. E aí eu vou deixar como desafio para vocês, porque isso aqui vai ser um exercício bem legal, tentar reproduzir esse exemplo do jeito que está aqui agora, só adicionando clientes, sem usar valores reativos, sem usar a função reactVol ou criar a tabela tab clientes como um valor reativo dentro do servidor. Tentem fazer isso usando uma expressão reativa. Tentem fazer isso usando reactive. E aí vocês vão ver que vocês não vão conseguir chegar nesse resultado aqui de ir adicionando clientes conforme você clica na tabela e mantendo todos os clientes que você já adicionou antes, tá? Vocês vão cair num problema de lógica de programação, no caso aqui de lógica reativa, e vocês vão ver que com as funções reactive e event reactive, vocês não resolvem esse problema aqui. Então, nesse caso, a gente precisa que a tabela seja criada como um valor reativo. Tá? Então, eu vou deixar como um desafio, como exercício, vocês chegarem nessa conclusão, tentando resolver esse exercício aqui, criar essa feature aqui, sem a função reactVol ou reactValues. Bom, continuando aqui no exemplo, agora eu vou fazer a segunda parte, que é de remover um cliente. E aí, para isso, primeiro eu vou criar aqui a UI, aí depois eu comento o que a gente vai precisar mais. Então aqui eu vou colocar um HR, um outro H4, remover um cliente. E aqui a gente poderia remover pelo nome, mas vejam que aqui eu já criei 2 clientes com o mesmo nome. E aí, se eu tentasse remover pelo nome, removeria os 2. Eu poderia remover por nome e e-mail também. E aí, supondo que cada cliente é único, a combinação de nome e e-mail teria que ser única, né? Pode ser que 2 clientes tenham o mesmo nome, mas eles nunca teriam um nome e e-mail igual. Só que o melhor aqui seria criar um ID para cada cliente. Então, eu vou criar uma nova coluna nessa tabela, que é o ID. Eu vou começar aqui com o ID 1. Então, vou começar aqui com o ID 1. E eu estou colocando esse L só para esse ID aqui ser um inteiro, para não ter problema de tipos depois. Eu vou ter que depois ir juntando tabela e removendo. Juntando linhas na tabela e removendo linhas depois. E aí aqui eu preciso alterar também, né? Então aqui eu vou fazer o ID ser igual. Aí eu vou chamar aqui novo ID. Vai ser tab clientes ID, né? Vou pegar o maior que existe e acrescentar um. Tá? Então, vou pegar sempre um maior que já existe na tabela e colocar um. E aí, esse aqui vai ser o novo ID. Porque, lógico, eu não preciso criar um input aqui para o ID, porque o ID é uma coisa mais administrativa da tabela de dados. Né? Então, eu não preciso passar qual é o ID, eu posso calcular isso a partir da tabela que já existe. Começa com ID igual a 1 e eu vou sempre incrementando. Se eu tirar o ID, não tem problema também, porque sempre que eu for colocar um novo, vai ser sempre o maior mais 1. Então, não importa qual que eu tirei, vai ser sempre o maior mais 1. Muito bem. Então, coloquei aqui o maior ID. Então, vamos ver se está funcionando. Aqui eu deixei código. Vamos deixar assim por enquanto. Então, quando eu coloco uma nova pessoa aqui, e-mail, @email.com, ele coloca o novo ID. Só que veja que ele transformou em numérico aqui. Aí eu vou... Aqui eu vou fazer um as integer para ficar inteiro. O caminho da curso R. E aí ele fica inteiro aqui. E ele cria sempre com o próximo ID. Muito bem. Agora vamos continuar o i aqui do remover cliente.
E o que eu vou usar para remover vai ser justamente o ID. Então aqui eu vou criar o select input, input ID, ID, label ID do cliente para remover. Vou só deixar só o ID do cliente. E choices aqui eu vou deixar vazio. Por quê? Porque aqui eu quero alimentar esse select input com os IDs que existem na tabela, que eu não tenho acesso a isso aqui dentro da UI, porque minha tabela está só no server. Então, aqui eu vou fazer... E aí pode ser em qualquer lugar aqui, eu vou colocar aqui embaixo só pela ordem que a gente está fazendo, mas a ordem aqui desse código não importa, eu vou fazer um observe, e aí eu vou chamar de IDs. O que vai ser o IDs? Vai ser a tab clientes ID. Então são os IDs disponíveis aqui, né? Os possíveis IDs. Eu vou deixar um sort nisso para, caso a tabela por algum motivo não esteja ordenada, vir com os IDs ordenados aqui na ordem numérica ou alfabética. E aí eu vou fazer agora um update select input. O input ID que eu quero atualizar é o ID. E eu quero atualizar o choices que vai receber agora esses IDs aqui. Então vamos ver. Então no começo só tem um, porque só tem um cliente aqui. Se eu coloco um novo cliente, ele vai aumentando o número de linhas dessa tabela e, consequentemente, colocando os possíveis IDs aqui. Porque toda vez que eu altero essa tabela, quer dizer que eu estou alterando aqui o tab clientes. O tab clientes dispara a reatividade dentro desse observer. Ele roda isso aqui, pega os IDs possíveis e atualiza o select input. E aí, agora falta colocar um botão para remover agora o cliente. Input ID remover. Label remover cliente. E agora a lógica vai ser muito parecida. Eu vou criar um novo observe event, parecido aqui com o que eu fiz para adicionar os clientes, que vai olhar o botão de remover. Aí a nova tabela, o que vai ser agora? Vai ser a tab clientes, filtrando. Eu não quero que o ID, o ID tem que ser diferente do input ID. Então eu vou tirar a linha que tem o ID que eu selecionei aqui. E é isso. E essa vai ser a nova tabela, então eu tenho que atualizar a tab clientes com a nova tabela. E aí eu vou estar removendo uma linha. E ao remover uma linha, eu também vou vai gerar reatividade aqui no tab clientes. Isso aqui vai rodar de novo para atualizar as opções do select input. E isso aqui vai rodar de novo. Aliás, isso aqui vai rodar de novo para mostrar a tabela atualizada na tela. Vamos ver se está funcionando. Então, vou colocar meu nome aqui, vou colocar agora 2, só para a gente comparar ali. Um outro e-mail, aí 3, 4. Então eu tenho aqui agora 4 linhas. Aí eu vou remover a primeira. Então vou só clicar aqui e aí remove a primeira. Veja que o 1 também sumiu aqui, porque quando eu removo, eu atualizo a tab clientes. Isso aqui, as opções aqui são atualizadas, as opções aqui, a visualização aqui é atualizada. Agora eu vou tirar o 4 e sai o 4. Então agora, e aqui continua funcionando. Se quiser colocar o 4 de volta, ele aparece aqui. E aí veja que é sempre com maior ID. Então, se eu tirar o 3, remover aqui o 3, quando eu coloco um novo, ele aparece com o maior ID, que é o maior mais 1. Tá? Então, a lógica de ID vai sempre funcionar. E aí eu tenho agora um app em que eu posso modificar a base de dados que está por trás dele
que alimenta aqui as visualizações. Aí imagina que aqui eu fiz só com ID, nome e e-mail, mas aí eu poderia ter idade, poderia ter país, enfim, poderia ter várias informações desse cliente e eu poderia estar construindo vários gráficos com essas informações e todos esses gráficos, todas essas visualizações que eu construiria a partir dessa tabela seriam atualizadas sempre que eu adicionar o Remover Clientes, porque todas elas vão depender desse valor reativo aqui. E esse valor reativo, ele muda de valor sempre que eu altero, sempre que eu adiciono ou removo um cliente. Então, a gente está decidindo aqui, né, quando que esse valor é atualizado. Embora dependa aqui de uma ação, né, do botão aqui, o gatilho mesmo é isso aqui. Então, isso aqui, essas duas linhas, que geram a reatividade a partir desse valor reativo. E aí aqui de novo coloco o desafio a parte 2, é tentar fazer essa parte de remover também sem valores reativos. Se você fez a primeira parte, que é só a parte de adicionar sem o React Vol, você já vai ver que não vai conseguir, que não vai dar para fazer só usando a função React ou Event React. E você vai ter a noção do porquê que para remover também não vai funcionar, tá? Então fica aí de desafio e eu acho que isso vale bastante a pena tentar fazer isso, porque você vai treinar bastante a sua lógica de programação aqui dentro do Shine, mexendo com reatividade, tá? Que a gente chama de lógica reativa. Muito bem. Alguns comentários aqui sobre esse exemplo. É um exemplo mais complexo, talvez seja o mais complexo que a gente fez com relação à reatividade até agora aqui no curso, tá? E, de novo, vejam que a gente vai precisar usar isso daqui em comportamentos mais específicos dentro do Shine, tá? Então, fazer esse tipo de coisa aqui, por exemplo, que é uma tabela que é meio dinâmica com relação à utilização do app. Então, pode ser que você, por muito tempo, programe em Shine sem precisar fazer isso. Mas é muito bom saber que isso aqui existe, porque algumas coisas, alguns comportamentos como este, você só vai conseguir fazer utilizando valores criativos dessa maneira, tá? Aqui dentro de cada observe, a gente poderia também ter construído um código para salvar essa tabela num arquivo. Então, além de atualizar a tabela dentro do servidor, né, dentro aqui do server do Shine, poderia ter um código que salvasse essa tabela no banco de dados, salvasse no Excel, salvasse no arquivo de texto, igual a gente fez no outro vídeo. Tá? Então, a gente poderia usar esse observer também para isso, para ter o registro desses dados, né? Porque do jeito que está aqui, toda vez que a gente inicia o app, a gente está iniciando a tabela, né, reiniciando a tabela do início. A gente não grava o que foi utilizado de uma sessão para outra. E a gente poderia fazer isso facilmente, gravando isso dentro desses observer, tanto de adicionar quanto de remover. Então a gente vai ou guardando o histórico das tabelas, ou subscrevendo, mas tendo a última versão de cada tabela. E em vez de iniciar a tabela do zero, aqui dentro a gente faria a importação dessa tabela que está nesse banco de dados, nesse arquivo. Tá? Então a gente poderia generalizar esse app para realmente criar esse esqueminha de banco de dados, de ter um arquivo por trás, um banco por trás que está alimentando esse app e ele é modificado a partir dessas ações aqui da pessoa que está utilizando. E aí toda vez que você ligar o app, ou qualquer pessoa ligar o app, ela vai estar pegando a última versão do banco e não uma versão inicializada sempre que ela abre o app, tá? O outro comentário que eu queria fazer é que também dentro desses observers a gente poderia colocar um modal. Então vou fazer um exemplo aqui, show modal, modal dialog, title, sucesso, cliente adicionado com sucesso. Aí não vou modificar as outras coisas aqui, mas a ideia é você coloca aqui um novo cliente e existe um feedback aqui na tela, além da modificação ali da tabela que a gente está vendo, né? Que o cliente foi adicionado, que essa ação aqui foi feita. E aí, assim como a gente fez lá no vídeo de exemplo de modal, poderia ter uma validação para ver se realmente o cliente foi adicionado, ou, por exemplo, você pode fazer uma validação para ver se o e-mail que a pessoa escreveu é válido, e aí, a depender dessa validação, você solta um modal diferente. Então, se deu tudo certo, beleza, sucesso. Se o e-mail é inválido, você cria um modal falando o e-mail que você colocou é inválido, e aí você não faz essa parte de atualizar a tabela, né? Você avisa para a pessoa que
o que ela fez não é válido e não atualiza a tabela. Então você faz um if, o e-mail válido, você faz isso daqui. Caso contrário, você só manda um modal falando que tem um erro no e-mail. Ou se a pessoa não colocou um campo, não colocou o nome também, você valida que o nome não foi preenchido. E se a pessoa não preencheu o nome, você escreve um modal, você manda um modal para ela falando que o nome precisa ser preenchido. Enfim, então isso aqui é muito legal para fazer validação, para comunicar para o usuário se ele cometeu um erro, e você faz tudo também dentro desse mesmo Observe. Então, esse Observe vira uma lista de passos em que ele vai criar a nova tabela, atualizar a tabela existente caso esteja tudo validado e comunicar com a pessoa se está tudo certo ou se aconteceu algum erro. Então, agora com a função ReactVol e ReactValues, que faz exatamente essa aqui, a mesma coisa, só muda um pouquinho a notação, a gente tem todas as peças reativas que a gente precisa para criar basicamente todo tipo de comportamento reativo que a gente gostaria de criar dentro do Shine. Então, agora estamos munidos e munidas de uma prateleira bem completa para construir aplicativos em Shine, pelo menos com relação a comportamento reativo.